Radiação médica, diagnóstico e radioterapia no tratamento do câncer. Desenvolvido por Raíssa Braga, Ricardo Jefferson, Vitória Maiara, Thalita Maiara e William Aparecido, disciplina de Biofísica. Contexto histórico. Wilhelm Conrad Röntgen fez a primeira radiografia da história e até os dias atuais é considerado o pai da radiologia de diagnóstico. Röntgen descobriu o sistema de radiografia ao pedir para sua esposa pôr a mão entre um dispositivo e o papel fotográfico. Nesse experimento, a foto revelada mostrava a estrutura óssea interna da mão humana, com todas as suas formações ósseas. A descoberta da primeira chapa de raio-x foi feita em 8 de novembro de 1895. Já no ano seguinte, 1896, Wilhelm descobriu que ele, raio-x, sem proteção, causava vermelhidão em sua pele, ulcerações e empolamento. Como funciona o raio-x? O raio-x é um tipo de exame utilizado para observar o interior do corpo, sem que seja necessário fazer qualquer tipo de corte na pele. Existem vários tipos de raio-x, que permitem observar diferentes tipos de tecido. Para fazer um raio-x, é necessário colocar a parte do corpo a ser examinada entre uma máquina que produz o raio-x e uma placa dura de filme. Como os raios-x é um tipo de radiação que conseguem atravessar facilmente a pele, os tecidos moles e o ar, mas que é absorvido pelos tecidos mais duros, como os ossos, só os raios que atravessam conseguem chegar na placa de filme. Quando isso acontece, os raios que conseguiram passar provocam uma reação na prata do filme, que a deixa preta. Assim, quando o filme é revelado, as partes moles e o ar aparecem a preto, enquanto os tecidos mais duros ficam a branco. Quando um técnico especializado de imagem avalia o filme, consegue referir as alterações presentes, permitindo que o médico chegue no diagnóstico. O que é radioterapia? A radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes, raio-x, por exemplo, que são um tipo de energia para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Essas radiações não são vistas e durante a aplicação você não sentirá nada. A ação da radioterapia. Ao atravessar os tecidos, os raios-x liberam tanta energia que surgem partículas carregadas eletricamente, os íons, e átomos de oxigênio altamente reativos, radicais livres, que vão reagir com as moléculas de DNA, provocando defeitos na dupla hélice que podem levar à morte celular por dois mecanismos: a apoptose, a morte celular programada, ou por perda da capacidade de dividir-se. Quanto maior a dose de radiação dirigida contra as células, maior o dano provocado no DNA. Como os raios atingem tanto o tecido normal quanto o maligno, é a sensibilidade das células normais que define o limite da dose de irradiação dirigida contra o tumor. A ação antitumoral da radioterapia se baseia no fato de que as células normais possuem mecanismos de reparação do DNA mais eficazes do que as malignas, portanto, se recuperam mais rapidamente do dano sofrido. A sensibilidade dos tumores malignos ao tratamento radioterápico acompanha a dos tecidos normais, que lhes deram origem. São exemplos de cânceres mais sensíveis: linfomas, leucemias, câncer de testículo, o seminoma, e um dos tipos de câncer de pulmão, o câncer de pequenas células. Apresentam sensibilidade intermediária tumores malignos como os de mama, intestino, pulmão, cabeça e pescoço, bexiga e pele, e baixa sensibilidade os tumores do sistema nervoso, o câncer de rim, os sarcomas e o melanoma, além de outros. Diagnóstico de radioterapia. A radiação é utilizada tanto para diagnosticar condições clínicas quanto durante o acompanhamento e o tratamento de uma infinidade de transtornos,
sendo uma excelente ferramenta para mensurar a efetividade e segurança das intervenções médicas. Para obter essas informações, os médicos utilizam imagens radiográficas, tomografia computadorizada, fluoroscopia, substâncias radiativas, ultrassom ou ressonância magnética nuclear, de acordo com o objeto a ser investigado e com a capacitação do profissional. São identificadas algumas subespecificidades radiológicas diagnósticas. Como é feita a radioterapia? O número de aplicações necessárias podem variar de acordo com a extensão e a localização do tumor, como também dos resultados dos exames e do estado de saúde do paciente. De acordo com a localização do tumor, a radioterapia pode ser feita de duas formas. A primeira dela é a radioterapia externa ou a teleterapia. Nessa modalidade, a radiação é emitida por um aparelho que fica afastado do paciente, direcionado ao local a ser tratado, com o paciente deitado. As aplicações são geralmente diárias. Na segunda delas é a branquioterapia. Nesse processo, os aplicadores são colocados pelo médico em contato com o local a ser tratado e a radiação é emitida do aparelho para os aplicadores. Esse tratamento é feito no ambulatório, podendo necessitar de anestesia e é feito de 1 a 2 vezes por semana. Como funciona a radioterapia externa? A radioterapia externa, nela o paciente fica deitado sobre o aparelho que estará direcionado para a área do corpo a ser tratada. Sendo que na área da cabeça e pescoço você utilizará uma máscara que ajudará a manter a posição correta durante o tratamento. Se a área for no corpo, são feitas marcações com tinta especial no local, para os técnicos de radioterapia te posicionarem corretamente antes de iniciar o tratamento. Etapas do tratamento da radioterapia externa. Primeira etapa, consulta médica. Um médico radioterapeuta irá examiná-lo, fará uma série de perguntas para saber tudo o que tem ocorrido com você e pedirá alguns exames se necessário. Quando os exames estiverem prontos, serão definidos o tipo e tempo do tratamento. Segunda etapa, programação do tratamento. Para programar o tratamento, é utilizado um aparelho chamado simulador ou tomógrafo, que ajuda o médico a delimitar a área a ser tratada, marcando a pele com uma tinta vermelha. Essas marcações não devem ser retiradas antes do término do tratamento, por isso evite banhos prolongados e proteja as marcações. A fim de que a radiação atinja somente a área a ser tratada, em alguns casos, o molde de plástico poderá ser feito, como uma máscara, por exemplo, para ajudar a manter a cabeça na mesma posição durante a aplicação. Nesse caso, a marcação da área a ser tratada é feita na máscara e não na pele. Terceira etapa, física médica. A ficha da programação é encaminhada para a sala da física médica, onde são feitos os cálculos para assegurar que a dose aplicada será igual à prescrita. E os físicos são responsáveis pelo controle de qualidade dos equipamentos. Quarta etapa, aplicações. Você receberá um cartão contendo o local e o nome do aparelho no qual será tratado, o nome do seu médico, o dia e hora de aplicação. Nos dias e horários marcados, você entregará esse cartão para o técnico de radioterapia e aguardará ser chamado para a sala do aparelho. Durante a aplicação, você ficará sozinho na sala, posicionado na mesa de tratamento. Não se preocupe, pois o técnico responsável estará na sala de controle, ao lado, observando tudo por um monitor de TV. Após você ser posicionado pelo técnico de radioterapia na maca do aparelho, deverá ficar imóvel
para que a radiação não ultrapasse os limites da área marcada para o tratamento. A máscara ou o molde do seu tratamento será guardada na sala do aparelho, para que seja usada sempre que você vier receber a aplicação. As aplicações com radiação ionizante acontecem de segunda a sexta e são marcadas no cartão do paciente. É importante que você não falte nenhum dia para não prejudicar o seu tratamento. Quais os benefícios da radioterapia? A maioria dos pacientes com câncer é tratada com radiações e o resultado costuma ser muito positivo. O tumor pode desaparecer e a doença ficar controlada ou até mesmo curada. Quando não é possível obter a cura, a radioterapia pode contribuir para a melhor qualidade de vida do paciente. Isso porque as aplicações diminuem o tamanho do tumor, o que alivia a pressão, reduz hemorragias, dores e outros sintomas, proporcionando alívio aos pacientes. Em alguns casos, a radioterapia pode ser usada em conjunto com a quimioterapia, que é o uso de medicamentos específicos contra o câncer. Isso vai depender do tipo de tumor e da escolha do tratamento ideal para superar a doença. Durante o seu tratamento, podem surgir efeitos colaterais. Por isso, uma vez na semana, você terá uma consulta de revisão com o seu ou a sua médica e também será acompanhado na consulta de enfermagem.